Oi, seja bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Bia. Vamos para a história do dia. Bia sempre foi uma mulher de sorriso fácil, mas por trás dele havia cicatrizes profundas. Aos 22 anos, tornara-se mãe solo do pequeno Lucas, um menino de olhos brilhantes e risada contagiante. O primeiro ano de vida do filho havia sido marcado por turbulências. O pai biológico, com atitudes agressivas e manipuladoras, deixara marcas emocionais que Bia carregava silenciosamente. Foi preciso coragem para romper aquele ciclo e criar o filho sozinha. Coragem que ela muitas vezes nem percebia que tinha. Os anos seguintes foram de luta. Ela trabalhava durante o dia, estudava à noite, e entre um cansaço e outro, ainda encontrava espaço para sentar com Lucas e ajudá-lo a reconhecer letras, números e estrelas. Ele era seu maior motivo para continuar. Às vezes, quando a solidão batia, Bia acreditava que o amor romântico não era algo destinado a ela. Eu já tenho Lucas, isso basta, dizia mais para se convencer do que por convicção. Mas a vida gosta de surpreender quem segue caminhando, mesmo quando os passos parecem pesados. Foi numa tarde chuvosa que Bia conheceu André. Ela estava no mercado, tentando equilibrar as compras, o guarda-chuva e a mochila de dinossauros de Lucas, quando uma maçã rolou e parou nos pés de um homem alto de olhar tranquilo. Ele sorriu, devolveu a maçã e, quando seus olhos encontraram os dela, algo apertou suavemente no peito, não de dor, mas de reconhecimento. André era gentil, mas Bia tinha medo. Medo de confiar, medo de se ferir novamente. Ele, porém, não tinha pressa. Começou oferecendo ajuda aqui e ali, sempre respeitando os limites que ela colocava. A relação deles floresceu devagar, como quem tem paciência para cuidar de uma planta rara. Lucas adorou André desde o início. Ele o tratava com carinho, brincava de carrinho, ensinava a fazer aviões de papel e, acima de tudo, o tratava com o respeito inocente que só as crianças percebem quando é verdadeiro. Aos poucos, Bia foi deixando o medo respirar, até que ele finalmente perdeu força. Quando percebeu, ela já ria diferente, já dormia melhor, já se olhava no espelho sem o peso da culpa que tanto carregara. André não veio para completá-la, ela já era inteira. Ele veio para somar. Um dia, vendo os dois brincando na sala, Lucas sentado nos ombros de André como se fosse o lugar mais seguro do mundo, Bia sentiu algo nascer dentro dela. Não era apenas amor, era a certeza de que a vida ainda podia ser bonita, que o passado não precisava definir o futuro, que recomeçar não era fraqueza, era coragem. E foi ali, naquele instante simples, que Bia entendeu que sua maior vitória não tinha sido sobreviver ao trauma, mas permitir-se viver novamente. Porque a verdadeira superação não é apagar as cicatrizes, mas transformá-las em motivo de orgulho. E assim, com o filho ao lado e o amor que surgiu quando ela menos esperava, Bia descobriu que, mesmo depois das noites mais longas, o sol sempre nasce de novo. Continuação. Os meses seguintes ao encontro com André trouxeram uma calma que Bia quase não reconhecia. Era estranha no início, como se a vida tivesse diminuído o volume depois de anos vivendo entre ruídos, sobressaltos e medos silenciosos. Há noites em que ela ainda acordava assustada. O passado tinha esse costume cruel, sabia se infiltrar até mesmo nos sonhos. Mas agora, quando abria os olhos, não via mais sombras. Via o quarto arrumado com carinho, o desenho mal acabado do Lucas colado na parede, e quando André passava o fim de semana com eles, o cheiro do café que ele começava a preparar cedo enquanto cantarolava algo desafinado, mas incrivelmente acolhedor. Bia sorria sozinha. Ela estava recomeçando, e dessa vez não era por necessidade, mas por escolha. O peso que se transforma em força. Certa tarde, depois de buscar Lucas na escola, Bia recebeu uma das perguntas que mais temia. Mamãe, por que meu papai não mora com a gente? O mundo pareceu parar por um instante. O coração dela se acelerou do jeito que costumava acontecer quando lembranças do passado ameaçavam voltar. Mas então, ela viu o rosto do filho,
confuso e vulnerável, mas cheio de confiança nela. E foi ali que Bia entendeu algo. Por muito tempo, ela tinha se sentido fraca, mas naquela hora, percebeu que a força dela tinha nome, altura de 1 metro e pouquinho e cabelos bagunçados pelo vento. Filho, o papai não sabia cuidar da gente do jeitinho que merecemos, respondeu suavemente. Mas Deus, a vida, ou seja lá o que você acreditar, sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. E você já tem muito amor aqui, disse apontando para o próprio coração e tocando o peito do menino. Lucas sorriu. E por algum motivo, aquilo libertou uma parte de Bia. Quando o amor precisa de coragem. O relacionamento com André acontecia sem pressa. Ele respeitava o tempo dela, e isso era algo que Bia jamais tinha experimentado no passado. Um dia, enquanto os três estavam no parque, André segurou a mão dela pela primeira vez. Não perguntou, não forçou. Só encostou levemente, deixando espaço para ela recuar se quisesse. Mas Bia não recuou. Aquele toque tinha a temperatura exata para aquecer, não para queimar. Você parece nervosa, disse André, percebendo o tremor quase imperceptível. Eu estou, ela admitiu, pela primeira vez sendo completamente honesta sobre sua fragilidade. Mas eu também estou feliz. E isso assusta um pouco. André apertou sua mão de forma delicada. A felicidade assusta mesmo, Bia, porque pede coragem. Mas você tem mais coragem do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ela olhou para ele e viu algo que nunca tinha visto antes. Um amor que não exigia, não invadia, não roubava sua paz. Era um amor que oferecia abrigo. Lucas, o pequeno guardião da luz. O vínculo entre Lucas e André crescia de forma tão natural que às vezes Bia ficava sem palavras. Ele o chamava de Didi André, um apelido espontâneo, resultado de uma tentativa de dizer tio, mas que acabou pegando. Uma noite, Lucas apareceu na sala com um desenho enquanto Bia e André assistiam ao filme. Era um rabisco colorido, típico de criança, mas o que importava ali não eram as formas, eram as figuras. Ele, Bia e André, lado a lado, de mãos dadas, sobre um sol enorme. É a nossa família? Perguntou André com a voz embargada. Lucas apenas assentiu, com aquele sorriso que iluminava tudo. Bia sentiu os olhos marejarem, e naquele instante soube que pela primeira vez em muito tempo ela não estava fugindo do passado, estava caminhando para o futuro. O passado bate a porta, mas não entra mais. Mesmo com tantas conquistas emocionais, a vida não era um conto de fadas. Alguns meses depois, Bia recebeu uma intimação. O pai biológico queria contestar questões antigas, tentando se aproximar depois de anos ausente. O chão dela balançou. Tudo voltou à superfície. Medo, insegurança, o receio de que sua paz fosse arrancada novamente. Mas havia algo diferente agora. Bia não estava mais sozinha. Naquela noite, ela chorou nos braços de André, que apenas ficou ali, segurando-a sem pedir explicações, sem julgamentos. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de ele tirar tudo que eu construí. Medo de perder o Lucas. Medo de voltar a ser aquela versão quebrada de mim mesma. Ele não vai tirar nada, respondeu André com firmeza, mas com doçura. Você não é mais aquela mulher. E mesmo que o passado tente bater a porta, ele só entra se você deixar. E eu sei que você não vai. Bia respirou fundo. Pela primeira vez acreditou naquelas palavras. Ela enfrentou a situação com maturidade, coragem e provas do abandono que havia sofrido. E quando tudo se resolveu, foi como se uma última corrente tivesse sido rompida. Ela finalmente se sentiu livre. Quando o sol decide ficar. Um ano depois,
André preparou um piquenique simples no mesmo parque onde tinha segurado a mão dela pela primeira vez. Lucas correu pelos gramados com seu avião de papel preferido, justamente um dos que André havia ensinado a fazer. Quando Lucas se afastou para brincar, André virou-se para Bia. Você sabe que eu te amo, né? Eu sei, respondeu ela, sorrindo com uma leveza que parecia inédita. E você sabe que eu amo Lucas também, como se fosse meu. Os olhos dela brilharam. Eu sei, André. Então ele tirou uma pequena caixinha do bolso. Não era luxuosa, não era extravagante. Era simples, como eles. Como tudo o que realmente importa. Não quero substituir ninguém, nem apagar nada do que você viveu. Eu quero apenas ser o futuro que você escolheu. Bia, você aceita construir uma vida comigo? As lágrimas escorreram antes que ela pudesse responder, mas não eram de medo, eram de gratidão. Sim, ela disse com a voz embargada. 1000 vezes sim. Lucas percebeu a cena e correu até eles. Mamãe, você tá chorando por quê? Porque o coração da mamãe tá muito feliz. Ele olhou para André e perguntou. Agora você vai ser meu papai também? André sorriu emocionado. Só se você quiser, campeão. Lucas abraçou os dois de uma vez, com a força de quem sabe, mesmo tão pequeno, que o amor tem muitos jeitos de nascer. E ali, naquele abraço apertado, Bia sentiu a vida lhe dar algo que há muito tempo ela acreditava que não merecia. Um final feliz. Mas não era um final. Era um recomeço. Porque algumas histórias não terminam quando o sol nasce. Elas começam quando o sol decide ficar.